Amém. Vamos orar então. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos guiar, Senhor Jesus. Meu Deus, amplia, Senhor Jesus, a nossa visão, nos concede, Senhor, entendimento para que a palavra de hoje, Senhor, entre no nosso coração para transformar, Senhor Jesus, comportamentos, para transformar a nossa mente, Deus. Nos dê, Senhor, uma nova mentalidade sobre o que nós vamos aprender hoje, Pai. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor através da minha vida, Senhor. Meu Deus, assim eu te peço, já te louvo e te agradeço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 22, que diz: Deus como descanso para a mente cansada. O versículo citado aqui no livro é Mateus 11, verso 28, que diz o seguinte: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, observe que Jesus aqui, ele não diz façam mais, ele não diz façam melhor, deem conta de tudo. Ele só fala o seguinte: venham a mim. Ou seja, isso nos leva a pensar que o descanso, ele não começa numa técnica, ele começa numa pessoa, e a pessoa de Jesus. Então, a gente pode concluir que Jesus aqui está oferecendo a nós presença, porque Deus deseja habitar entre nós, né? Esse sempre foi o desejo do Senhor desde o início. E eu queria aprofundar um pouco com vocês o conceito de preocupação, tá? Então, aqui na reflexão, diz o seguinte, tá, mas então o que é o cansaço? Vamos entender melhor. Aqui diz o seguinte, que o cansaço mental, ele não é apenas falta de energia, ele é um acúmulo de preocupações, tensões e pensamentos que nunca param. A psicologia chama isso de exaustão cognitiva. Toda vez que a gente pensa nessa palavra cognitiva, tenham em mente o seguinte: o que é a cognição humana? A cognição humana, ela é um conjunto de processos mentais, tá? Esses processos mentais, eles são utilizados em nós pra gente, tudo que é para conhecer, compreender, interagir com o mundo. É como se a gente sobrecarregasse isso. Então, toda vez que a gente lê essa palavra cognição, pensem o seguinte: é a maneira que o cérebro recebe, processa, armazena e utiliza as informações que a gente tem de contato com o mundo, tá? Então, quando ele fala que é uma exaustão cognitiva, a preocupação faz isso no nosso cérebro. Isso é ciência, tá? Isso é neurociência. Então, a gente sobrecarrega o nosso sistema. Quando a mente ultrapassa seu limite de processamento, imaginem que o nosso cérebro seja um grande computador. A gente consegue, com preocupações, sobrecarregar o sistema a ponto dele ficar lento, ou às vezes ele até falha, né? Então, a preocupação, ela é o seguinte: para Freud, ela nasce de uma angústia. E toda vez que a gente sente uma angústia, ela funciona como um sinal de perigo, tá? É o nosso ego tentando responder a esse perigo como produzindo pensamentos, previsões, cálculos e tentativa de controle. Portanto, a gente pode concluir o seguinte: quando a gente fica preocupado, preocupação é o trabalho do ego para tentar dominar a angústia que ele não consegue resolver. Pensem em... Bom, vamos caminhar aqui, vocês vão entender. Então, é o ego tentando controlar o que a gente está sentindo. Como? É como se fosse uma distração. Eu vou te encher de pensamento, de cálculo,
para você não ter contato com essa angústia, com esse ponto de angústia, né? Lacan ele foi um pouco mais além nessa definição sobre as preocupações humanas, né? Ele diz que a preocupação é exatamente isso, ela funciona como uma defesa. Então, enquanto eu estou preocupado com 1000 práticas, eu não preciso entrar em contato com questões muito mais profundas. Logo, preocupar-se é uma consequência, ela não é uma causa. Então, vamos entender essa parte aqui, vocês vão entender. Jesus não disse para nós assim, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Só que aí, a gente às vezes escolhe inconscientemente nos preocuparmos. Por quê? Porque a gente inconscientemente também fica buscando outros salvadores, vamos dizer assim. Práticas que elas fazem com que a gente não entre em contato com o que realmente está nos angustiando. Vou dar um exemplo. O meu irmão, ele toda vez que ele conversa com alguém que teve problema de coração, que fez uma cirurgia, que fez um stent, ele passa mal, ele fica mais calado, ele anda de um lado para o outro. Eu percebo que ele vem aqui, que a oficina que ele trabalha é na frente da minha casa. E ele vem aqui e ele fica inquieto, ele fica calado e ele preocupa e ele fica nervoso. E eu percebo que ele fica mais em silêncio, porque meu irmão é uma pessoa muito alegre. Então eu sempre tô ouvindo daqui de casa ele gritando lá na oficina, brincando, cantando. Ele é muito assim. E os dias que ele não está, eu já começo a ficar em alerta. Porque a preocupação que ele sente toda vez que ele tem contato com alguém que teve problema de coração, ele sente um medo que essa preocupação afeta o físico dele. A pressão sobe, a Josi já presenciou ele passar mal aqui na oficina e já ajudou ele, entendeu? Por quê? Porque o nosso pai morreu de infarto, né? E o meu irmão, ele é um cara que ele faz de tudo pela família. E ele tem 2 filhas solteiras. Então, talvez, e eu imagino que seja isso, né, numa análise mais voltada para a psicanálise, eu imagino que o meu irmão, ele sente medo de sentir essa angústia, ou das filhas dele passarem, talvez, pelo que eu passei, né, com a morte do meu pai. Então, como nosso pai, vejam, como nosso pai morreu de infarto, quando ele tem contato com essa angústia, ele se preocupa. Quando ele se preocupa, a cabeça dele enche de pensamento e será que eu vou conseguir terminar de educar as minhas filhas? Será que as meninas vão casar? Será que as meninas entendem? A cabeça dele fica a milhão. E quantas vezes não acontece a mesma coisa com a gente em outras áreas? Eu tô falando aqui, tô dando um exemplo do meu irmão. Mas a gente faz isso, né? E agora eu pergunto para nós o seguinte: se o Senhor está nos oferecendo a presença dele, como a gente leu no início, né? Venham a mim. Ele não disse façam mais. Presença, eu penso que precisa de espaço para atuar em nós. Só que se a gente está dando esse espaço para as preocupações, onde é que a presença de Jesus fica? Imaginem uma mesa e ali na mesa está sentada todas as suas preocupações. Preocupação financeira, preocupação com os filhos, com o marido, preocupação se você vai dar conta da casa, preocupação com o colégio das crianças e etc. Jesus vai sentar onde, gente? Entendem? E as preocupações, elas acabam funcionando como esses outros, entre aspas, salvadores, que não o nosso Deus, o nosso Senhor. E uma coisa também que acontece é que preocupação, ela precisa nos levar até Deus. Porque se o Senhor disse, amém, Jô? Amém.
Se o Senhor disse para nós que no mundo teremos aflições, então a gente sabe que preocupação vai acontecer, mas elas precisam nos levar até Deus. Se não, as nossas preocupações começam a revelar em nós amores do nosso coração. E é aí que o Senhor fala: vinde a mim. Sabe, porque outros amores, outros salvadores, isso nos desgasta, isso gasta nossa energia, preocupar, porque lembra, é o nosso ego tentando fazer com que a gente fique distraído para não ter contato com aquilo que na verdade está doendo. Por exemplo, o meu irmão, de repente, precisa entregar para o Senhor esse trauma que ele viveu com a morte do nosso pai. Então, quando preocupar, traga para a consciência o seguinte pensamento: o que na verdade eu estou tentando evitar? O que na verdade eu não tô conseguindo entregar para o Senhor? Eu preciso ir a Deus, lembra, com sinceridade. E para que Deus trabalhe isso em nós. Ele já sabe o que nós precisamos entregar para Ele. Mas às vezes a preocupação faz isso, revela aquilo que a gente precisa entregar. Tá preocupado com o quê? Com não dar conta? Então talvez você precise entregar isso para o Senhor. Deus, me ajuda a organizar o meu tempo, me ajuda a me organizar financeiramente. Por conta de tal angústia, eu gastei no meu cartão de crédito. E eu preciso agora pagar o cartão de crédito. Mas pagar o cartão de crédito é resolver um sintoma. Mas e a causa? É a causa que Deus quer. É a causa que a gente tem que levar ao Senhor, né? Mas vamos caminhar aqui. Então, Jesus oferece algo que nenhuma técnica sozinha proporciona, que é esse descanso profundo, né? Esse descanso, ele não é apenas uma pausa, ele é um alívio interno, uma reconexão com o que realmente sustenta. E o que nos sustenta? O próprio Deus. Não há outra coisa nesse mundo que possa nos sustentar senão o Senhor. E, por exemplo, ontem me chamou muita atenção que eu fui num velório, né, de uma pessoa muito querida da nossa família, assim, minha, dos meus irmãos, né? A mãe dela faleceu. E foi a primeira vez que eu voltei, bom, eu pelo menos, né? Voltei lá no cemitério onde o nosso pai foi enterrado. E ela foi velada exatamente na mesma sala que o meu pai. E estavam os meus 2 irmãos lá, né? E aí eu pude ver que cada um deles, eles têm as suas peculiaridades, né? Um não quis chegar próximo ele ficou bem inquieto, não conseguiu chegar próximo ao caixão. Ele entrou muito rápido, cumprimentou a nossa eu chamo de prima, né? Mas tá. E o outro ficou inquieto enquanto não descobriu, não lembrou a quadra que o meu pai estava enterrado lá. Lá tem um computador lá que você digita o nome do falecido e ele mostra a quadra e tal e tal. E aí, o que me chamou a atenção foi o seguinte, que essa nossa amiga, né, que estava velando a mãe, quando aconteceu o sepultamento, ela falou assim, cara, ela estava em êxtase, sabe, falante, falou muito da mãe, a minha mãe que gostava de brilho, a minha mãe que... Eu tentei pôr brilho, mas eu não consegui pôr brilho, porque a minha mãe que gostava de brilho, e eu só consegui... E ela não parava de falar, ela estava em êxtase, e ela estava muito assim, falante. Quando ela parou, ela olhou pra mim e ela falou assim, nossa, eu me sinto, parece que eu tô bêbada, sabia? Eu falei, sabia? E ela falou assim, eu não sei como eu tô aqui, mas eu sei que é o Senhor que tá me sustentando. Eu falei, bingo, exatamente. A gente não sabe como a gente atravessa algumas dores, mas a gente precisa ter certeza de que é o Senhor que nos sustenta. Sempre o Senhor, né? Então, uma coisa pra gente gravar é o seguinte, que enquanto não houver lugar em nós para a presença de Deus, nós não teremos descanso. Eu vou repetir.
Enquanto não houver lugar em nós para a presença de Deus, a gente não consegue descansar. Porque a angústia humana, ela não tem outra coisa que possa preenchê-la. Não tem. Teorias como a psicanálise falam sobre isso, a psicologia, a psiquiatria, eles não conseguem mensurar Deus, né, cientificamente. Mas, por um exemplo, a neurociência já fez estudos que quando nós oramos, acendem áreas do nosso cérebro que nos ajuda a regular emoções. A ciência não explica, mas a palavra de Deus explica. É o Senhor. E sim, se buscarmos outro socorro que não seja Ele, será apenas um paliativo. É isso mesmo, pastora. Que são as preocupações que nós não levamos ao Senhor. Muitas delas viram amores no nosso coração e tentam substituir esse lugar de presença de Deus dentro de nós, né? E aí, vou pegar minha cola aqui, gente. Então, se Jesus nos oferece descanso por meio de irmos até Ele, como Ele fala aqui, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, a gente vai até o Senhor como? Através da oração, através da entrega, né? E aí eu pergunto, o que nós temos carregado que está nos cansando tanto? O que a gente precisa entregar? O que está nos preocupando tanto a ponto de não nos deixar entrar em contato com a verdadeira angústia por trás dessas preocupações? Porque é exatamente aí que a gente precisa entregar para o Senhor, né? E aí eu coloquei da seguinte forma: Freud observou que o ser humano ele gasta uma enorme energia tentando controlar aquilo que gera angústia. Então, quanto maior é a tentativa de controlar tudo, maior costuma ser o quê? A ansiedade. O anseio é esse pré-ocupar. Eu me ocupo antes de eu entrar em contato com aquilo que de fato eu preciso entregar para Deus, né? E aí aqui na reflexão do livro diz o seguinte: Deus, ele não exige perfeição, apenas sinceridade. Então, quando nos aproximamos, ele restaura aquilo que o desgaste consumiu. Então, comecem a racionalizar exatamente isso. Eu poderia dar inúmeros exemplos aqui, né? Por exemplo, o que é que está te preocupando sobre o perdão? Eu vou chegar na igreja e eu vou sentar longe da fulana porque a fulana me feriu. Por quê? Eu tô me preocupando, já tô desenhando na minha cabeça um cenário que se ela vier falar comigo, eu tô magoada, eu tô ferida, eu me conheço, porque eu não sei fechar a boca, porque eu não vou saber me controlar, então eu vou sentar longe, tal. Então, mas olha você tentando controlar uma situação sobre o que você tá sentindo com a intenção de evitar uma conversa difícil. Ou é você que precisa pedir o perdão. Então, a preocupação, em resumo, é uma tentativa de você controlar as suas emoções, para que você tente evitar de sofrer, tente evitar a dor. Mas então, gente, volto a dizer, se no mundo teremos aflições, tudo que a gente quer é fugir desse gasto de energia, né? A gente quer evitar a dor. Ninguém gosta de sentir dor. Eu, por exemplo, detesto, odeio sentir dor. Só que uma coisa que a dor me ensinou é correr para Deus. Correr a largos passos. Eu largo tudo. Quando não dá para largar tudo, eu falo no lugar que eu tô mesmo. Ou na cozinha,
com a minha mãe na sala mesmo, eu saio pro quintal falando, vou orando, vou pedindo socorro pro Senhor. Como eu falei, às vezes eu não consigo falar, eu só choro, sabe? Porque as angústias, elas vão vir mesmo. E o que a gente precisa aprender é que aquilo que nos dói, a gente entrega pro Senhor. Ah, Tati, mas vai parar de doer? É um processo. Hoje tá doendo muito, você entrega. À noite vai doer, você entrega de novo. É um processo. Deus ama processos justamente porque Ele sabe que... Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui que parece meio paradoxal, mas ele é totalmente real. Existem pessoas que, se você tirar a dor dela completamente, assim, ó, a pessoa entra em psicose, sabia? Porque a pessoa, ela é... Tudo que ela é a dor dela. Então, se você arrancar a dor da pessoa, a pessoa surta, a pessoa ela não consegue lidar com o que ela é, então ela entra em psicose. Por isso é um processo. Quando uma pessoa ela é tratada com um remédio controlado, por um exemplo, gente, quando o médico ele retira esse remédio da pessoa, que é um remédio que de repente age no sistema nervoso central da pessoa, ele não pode ser retirado de uma vez, da noite para o dia. Ele precisa que haja um desmame para que o teu cérebro vá entendendo que as doses estão sendo diminuídas e ele possa ter contato absoluto com a realidade de maneira que a pessoa não vai enlouquecer, a grosso modo falando, ok? Então, assim, Deus ama processos, porque Ele nos criou assim, por meio de processos. Por isso a gente nasce, a gente aprende a andar, aí a gente precisa ser alimentado, a gente precisa ser protegido, é um processo, tudo é um processo. Na natureza, quando você planta algo, a semente precisa morrer primeiro, sabe? Então, respeite as suas fases. Eu sei que tem dores que nos atravessam de maneira, nossa, que não dá para explicar. E o Senhor entende isso. E Ele não diz para nós, força, vamos lá, você consegue. Não, isso é papo de coach, gente, nada contra a profissão. Mas Ele nos entende, Ele nos dá descanso. Ele fala, venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então a gente precisa começar a normalizar essa vulnerabilidade, essa fragilidade humana. É isso que nos faz humanos. Nós não somos sobre-humanos. Não tem ninguém vindo nos salvar e você não precisa salvar ninguém a não ser o próprio Senhor. Ele é o nosso Salvador. É Ele que está vindo nos salvar. Ele nos oferece a salvação pela graça, porque sozinhos a gente não conseguiria conquistar isso. Então, um exercício para nós é, que ele diz aqui, uma das práticas espirituais, diga suavemente, né? Onde você estiver, se você puder fechar os olhos e dizer, Deus, entrega descanso ao meu interior. Eu pedi para que Deus traga esse descanso. E se você for um pouco mais ousada, num momento de dor, peça para o Senhor, Deus, me revela o que é que eu estou tentando controlar para que eu não sinta, para que eu possa te entregar. Eu fiz muito essa oração. Aliás, eu faço muito essa oração. Senhor, o que é que eu não estou vendo? O que é que eu estou evitando de ter contato comigo que eu não estou te entregando? Porque eu estou vendo aqui que vai dar ruim. E vai dar ruim com força. E eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me revele o que é que eu não estou te entregando, o que é que eu não estou querendo entrar em contato com a minha própria alma. Façam esse exercício. Clamem ao Senhor para que Ele traga esse descanso às nossas almas. Uma vez que agora vocês entenderam que as preocupações, elas são as consequências, né? Elas não são as causas. Então, ela é a consequência de uma evitação
de lidar com o nosso próprio íntimo, com o nosso próprio... com o nosso interior, né? Com aquilo que a gente carrega de, muitas vezes, de história de vida, né? Pessoas que não gostam, pessoas que sofrem muito com quando alguém vai embora, quando alguém sai da sua vida, seja ela no âmbito emocional, relacional, né? Casamento, ou amizade, ou infelizmente um falecimento. Tem gente que não se recupera nunca. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que a minha mãe, ela é um exemplo disso. A minha mãe nunca se recuperou do falecimento do meu pai, né? E eu não tenho como afirmar que isso seja, né, que a situação dela foi ocasionada por isso. Mas quando a gente tá aqui, eu e ela, eu observo bastante sinais, né, de que há um ponto crucial. Ontem mesmo ela ficou muito confusa à noite, né? Depois que a gente chegou, que as coisas se acalmaram e eu dei janta para ela, tudo. A minha mãe entrou numa confusão. Cadê o seu pai? Meu pai já faleceu, gente, há 10 anos. Não, há 13 anos o meu pai já faleceu. E ontem ela falava, seu pai já foi deitar? Não, mãe, o pai não foi deitar. Aí dali um pouco ela lembrava e eu percebia que ela ficava meio assim quieta. Dali um pouco ela voltava, cadê seu pai? E aí foi difícil tirar ela desse looping, né, que ela fica, que é da própria doença, mas é algo que ela não conseguiu lidar, ela não conseguiu elaborar muito bem isso. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde emocional, a gente precisa saber que a gente tem um Deus que nos dá esse descanso, que fala para nós, vem a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Quer dizer, ele afirma, eu vou te dar descanso, é só você vir até mim, né? Então, gente, um segundo exercício terapêutico que ele deixa, o livro, é liste fatores que têm contribuído para o teu excesso de sobrecarga. Depois, anote uma ação concreta para diminuir cada um deles nessa semana. Pequenas mudanças reduzem o peso mental gradualmente. Percebam, gradualmente. Não se cobrem, não se cobrem. Adquiram o hábito de se desobrigar. Vocês não são obrigada a nada. Então, mas o fulano foi naquele tempo. Mas o seu tempo é diferente, você é diferente. A gente precisa ter esse carinho com a gente, né? E liste esses fatores, né, que têm contribuído para esse excesso de sobrecarga. O que hoje está te incomodando tanto? Escreve no papel, faz uma lista. Hoje está me incomodando dívida, está me incomodando eu ficar pensando o tempo todo no fulano, tentando racionalizar o porquê. Entrega para o Senhor, Deus, eu não aguento mais pensar nisso aqui. Tira isso da minha mente, eu tô tirando aqui da minha mente, sabe? E colocando no papel para te entregar. Tó, Senhor, faça um ato profético. Uma vez eu fiz um ato profético que eu escrevi tudo isso num papel e numa folha, né, de caderno, e depois eu coloquei fogo e eu falei pro Senhor, Senhor, que essa fumaça que tá saindo desse papel seja o Senhor consumindo todas essas emoções que estão me perturbando a mente. Eu não aguento mais esse cansaço e eu tô te entregando isso. E isso foi algo que eu fiz. Isso tá? Foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu. Então, eu deixo aqui como sugestão de exercício para vocês. Um exercício, vamos dizer, profético, espiritual. E um terceiro que ele deixa aqui, um terceiro exercício é: abra espaço para descansar por dentro. Use essas linhas para escrever tudo o que tem drenado a sua energia emocional. Permita que esse momento seja uma pausa para o coração,
Um lugar onde o peso pode ser expressado e deixado nas mãos de Deus. Esse exercício aqui, eu imaginei o seguinte, a gente escrevendo tudo, dando esse respiro para o nosso coração. Gente, sabe quando você fecha o olho e respira fundo? Se vocês puderem, façam isso agora, sabe? Respira e solta devagar, né? É fazer esse exercício com o Senhor. Então, o que eu quero deixar de mensagem aqui hoje para nós é que o Senhor, Ele tem descanso para nós. Ele tem descanso para nossa mente cansada. Então, a gente tem que ir até Ele. Amém? Eu acho que é isso que nós temos para conversar hoje. Então, a gente vai orar agora para finalizar. Se vocês puderem, fechem os olhos onde vocês estiverem. Vamos orar ao Senhor, pedir para Ele trazer para nós esse descanso. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha, meu Pai, com o Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Deus, sobre a nossa mente. Deus, organiza, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, Deus. Nos mostra, Pai, onde é que a gente está se preocupando, o que é que a gente está tentando controlar, Senhor, que a gente não entrega para o Senhor. Deus, nos revela hoje tudo aquilo, Senhor, que está guardado no nosso coração e que a gente não está conseguindo visualizar para te entregar, Senhor. Nos ajude, Espírito Santo, a te entregar os nossos medos, a te entregar, Senhor, tudo aquilo, meu Pai, que está perturbando a nossa mente, que está atribulando o nosso coração, Deus. Senhor, nós não queremos passar por cima do Senhor, Pai, e tentar controlar a nossa vida. A gente já entendeu que a gente não consegue e a gente nem quer mais isso. Então, Deus, venha ao nosso encontro nessa manhã, Pai. Que isso fique reverberando na nossa mente, Senhor Jesus, de forma que o Senhor vá falando conosco durante todo o dia, nos mostrando, Senhor. Me entrega isso, filha. Me entrega isso. Me entrega isso que está te atribulando. Eu vou te dar descanso sobre isso, sobre esse assunto. Pai, nos ajude, Senhor, nesse dia. Nos ajude, Senhor Jesus. Nos ajude a te entregar, nos ajude, nos cura, Senhor. Nos organiza, Pai. Cuida do nosso interior, meu Deus. Cuida do nosso interior, Jesus. Amplia a nossa visão, Jesus, para que a gente possa enxergar, Pai, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós precisamos deixar aos pés do Senhor, meu Pai. Senhor, leva cativo ao Seu trono os nossos pensamentos, Deus. Regula as nossas emoções, Deus. Nos ajude a dar nome a elas, Pai. Porque quando a gente nomeia as nossas emoções, Deus, parece que as coisas começam a ter clareza na nossa mente, Pai. Então, Deus, assim eu oro, meu Deus, e eu peço que o Seu Espírito venha sobre cada pessoa que está ouvindo essa live, para cada pessoa, Jesus, cada irmã minha que está aqui, Deus. Às vezes a dor está tão forte, Deus, que elas não conseguem verbalizar ao Senhor tudo aquilo que elas precisam, tudo aquilo que elas desejam, Senhor. Que o Senhor possa recolher cada lágrima, Senhor Jesus, que for derramada diante de Ti. Pai, assim eu oro, Deus, eu coloco cada vida, meu Deus, nas Tuas mãos. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos para que a gente possa, Senhor, ajudar outras mulheres, outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, Deus. Assim eu oro, Pai. E desde já te agradeço, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade. Obrigada, Pai, pela vida de cada uma que aqui está, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.